Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 8 da ISO 9001 e principalmente algumas coisas que vocês não devem fazer, né? Vamos lá. Pois bem, esse capítulo 8 vamos separar em dois pedaços, né? Vamos começar falando um pouquinho do início da implementação do capítulo 8, quando a gente trata ali de planejamento e controles operacionais. O que nós temos nesse requisito? Na verdade, algo que as empresas já fazem normalmente, não tem muita complicação nisso, as empresas implementam até mesmo sem saber, o requisito não está aí reinventando roda nenhuma, e a gente vai fazer um pouco de um paralelo desse capítulo 8.1 com o capítulo 8.3 mais para frente, tudo bem? O que nós temos para falar então no capítulo 8.2? Esse sim tem alguns pontos de má interpretação. Vamos lembrar que esse capítulo 8.2, que é a parte comercial da organização, a interação junto com o cliente, a grande intenção dele seria trazer para a organização todos os requisitos que são pertinentes do produto ou serviço que o cliente está querendo comprar. Então seria um passo importante aí. E analisar se a organização tem ou não capacidade de poder fornecer esse produto ou serviço. Então, o primeiro ponto da norma, que trata aí para a gente, deixa eu colocar aqui o apontador aqui. Então, o primeiro ponto aqui seria comunicação com o cliente. Não temos muitas dificuldades na implementação desses requisitos. Lembrando que alguns clientes, principalmente um ponto que eu atuo com muita frequência, que é o mercado automotivo, frequentemente tem interações com o cliente que são programadas para ser feitas de uma determinada forma, ou numa linguagem específica, um idioma, ou mesmo programas de computador para poder fazer a troca de arquivos, arquivos de desenhos e interações também de aviso de embarque, coisas do tipo. Então, pode ser que para a sua organização esse ponto não seja de difícil implementação, e para algumas outras um pouco mais. No 822, a gente tem aí uma grande necessidade de deixar muito claro quais são as necessidades, os requisitos, A necessidade, expectativas vai um pouco além, é algo estratégico da organização, mas para atender o requisito a gente precisa ter, no mínimo, definido muito claramente quais são os requisitos para aquele produto ou serviço que o cliente tem. Então é isso que trata o 822. No 823 nós já temos então a questão de ter certeza que aquele produto ou serviço, depois de bem definido, é possível de ser fornecido para o cliente. Então eu acho que esse requisito ele é extremamente importante e às vezes a gente só consegue identificar algum tipo de não conformidade depois que já foi vendido, depois que a realização do produto já está em vigor. Então temos, não quero trazer nenhum spoiler aqui para vocês, mas quem faz curso de auditor líder, por exemplo, não sei se é em exercício, não me lembro se é em exercício ou na prova, mas tem lá questões, por exemplo, que o cliente, o auditado está sendo questionado sobre um produto que naquele momento está sendo discutido com o cliente, se pode ou não atender às especificações, só que a análise crítica de contrato já foi feita há muito tempo atrás. Ou seja, essa discussão não cabe agora. Isso tem que ser feito antes de aceitar alguma solicitação do cliente. Então esse é um ponto muito importante. E algumas empresas, às vezes, joga a bola para correr depois atrás da bola. Está errado. Então, antes de aceitar qualquer demanda do cliente, essa análise tem que ser feita criteriosamente por todas as partes interessadas dentro da organização. Então, o pessoal de várias áreas, por exemplo, engenharia, produção, compras, ou seja, para poder ter certeza que não vai ter nenhum tipo de problema na hora de se comprometer a entregar aquilo que foi demandado pelo cliente. É um ponto importante que às vezes traz algum tipo de dúvida na implementação, é sobre essa questão de o cliente não ou não formalizar um pedido. Então, para efeitos de ISO 9000, não existe a obrigatoriedade do cliente estar formalizando algum pedido, nem mesmo da gente passar para o cliente alguma formalização. É obrigatório a gente fazer uma formalização interna. E às vezes o cliente passa algum pedido verbalmente. Não tem problema, desde que a gente confirme
né, o que foi determinado pelo cliente, o que foi solicitado pelo cliente. Essa confirmação ela pode ser feita também verbalmente. Só que aí é interessante não, é necessário que a análise que foi feita em relação a esses requisitos sejam registradas pela própria organização. Então não precisa ter formalização do cliente por e-mail, por nenhuma outra forma, tudo bem? Então esse é um ponto que às vezes traz aí algum tipo de preocupação para as empresas. Um outro ponto que às vezes dá um pouco de problema também é com relação a alterações que são feitas no pedido, né? Mas não, isso aqui, o 824, ele não trata daquela alteração ainda no momento de discussão com o cliente, né? Mudanças de valores, alguns requisitos lá no começo da conversa, né? Não, esse 824 é depois que a empresa já aceitou aquele pedido do cliente, pode ser que haja alguma alteração, né? Depois que já está realizando o produto e tudo mais. Então pode ser isso tanto do cliente ou partindo do cliente ou partindo da própria organização, alguma mudança de requisito pode acontecer. E o que a gente faz nessa situação, né? Primeiro, obviamente, tem que acordar com o cliente, tem que ser um acordo entre as duas partes. Nós não podemos esquecer também de passar essas informações para todas as outras áreas, as outras pessoas ou funções dentro da organização que podem estar envolvidas com essa ou ser impactadas por essas alterações, tá? Então é isso que o 824 está pedindo para a gente. Já o 8.3, isso aqui cabe uma análise mais profunda, aqui a gente vai discutir mais superficialmente, mas tem na descrição do vídeo eu vou deixar o blog, né, onde eu faço um artigo ali sobre a questão de aplicabilidade, né, dos requisitos da norma. Então, para quem está em dúvida se implementa ou não o 8.3 dentro do seu sistema de gestão, vale a pena dar uma lida nesse artigo que eu fiz ali. Mas de uma maneira muito rápida, né? É o ponto que as empresas têm maior probabilidade de ter uma exclusão do seu sistema de gestão. Esse termo não é utilizado mais, mas assim, esse ponto da norma é aplicável para a minha organização ou não? Muitas vezes não, né? Não podemos confundir aqui que a empresa tem que ter um departamento de engenharia para enxergar como aplicável essa parte de projeto e desenvolvimento. Por exemplo, quem desenvolve treinamentos tem esse item aplicável no seu sistema de gestão. Então vamos definir ali em quantas horas eu vou precisar trabalhar aquele assunto, né, o tema do treinamento, quantos exercícios a gente vai fazer, que tipo de exercício, se vai ter prova ou não, a participação em grupos ou individual, ou seja, então tem todo um desenvolvimento desse treinamento, embora seja um serviço. Então é aplicável nesse caso o 8.3. E muito usual pelas empresas é quando as empresas fazem peças, né, algum produto tangível. E muitas vezes ela ou recebe esse produto, a definição do produto por um desenho, por exemplo, ou isso vem de norma, né, uma norma a NBR, uma norma ISO, GIS, seja qual for, que já estabelece claramente quais são os requisitos que o produto deve atender. Então, nesse caso, esse requisito não se aplica à organização, tá? Quando o requisito vem completamente do cliente ou de uma norma. Agora, se a empresa tem essa possibilidade de fazer alguma alteração nos requisitos do produto, né? Ou incluir no começo algum requisito do produto, aí esse item é aplicável para ela, tudo bem? Dá uma lida no blog, claro, acho que eu tento explicar um pouco melhor, assim, com mais profundidade. Bem, vamos lá. Primeiro, o que é projeto e desenvolvimento, né? É basicamente transformar as necessidades, as expectativas de um produto, as intenções desse produto em especificações, né? Então, no caso de um produto tangível, pode ser um desenho, né? No caso de um treinamento, por exemplo, ele pode ser um script, né? Que a gente às vezes chama de timetable, né? Mas fazendo toda a programação do treinamento, onde vai ter exercícios, onde vai ter prova, né? E tudo mais. Então, primeiro ponto, acho que é interessante a gente definir, então, qual é a intenção desse ponto da norma. Transformar as necessidades, as expectativas de um determinado produto em especificações, né? No capítulo aqui de generalidades, ou planejamento, sem problema, eu vou lembrar aqui de uma situação que eu estava numa empresa que, avaliando o seu fornecedor, passava um questionário de autoavaliação que bastante questionável se isso é eficaz ou não, eu particularmente não gosto, mas ela passava para os seus fornecedores um questionário onde o pessoal preenchia, né? Isso aqui eu faço, não faço, e dava uma nota lá de
0, 5 e 10, né? 0 se não tem nada, 5 se tem, mas não está documentado, e 10 se tem, está tudo bem documentado. Também questões que não são tão relevantes assim. E eu lembro bem que numa situação a empresa dizia que ela aplicava a parte de planejamento, né, mas depois entradas não era aplicável, controle não era aplicável, saída não era aplicável, mudanças também não era aplicável. Caramba, né? Então vai planejar o quê? Se nada é aplicável, né, não tem nem o que planejar. Então é uma crítica que eu faço mais particularmente ao capítulo 8.4, né, que a gente vai tratar depois. Né, mas assim, a intenção desse requisito é que quando você vai implementar, ele seja aplicável por completo. Né? Não faz muito sentido, não quero descartar essa possibilidade, mas não faz muito sentido tirar alguma parte desse requisito do seu sistema de gestão. Ou vai ele todo, ou não vai nada dele. Bem, aqui o que pode gerar dúvidas, vamos ver aqui, na parte de entrada sim pode ter alguma situação de falta de definição, né? Mas se nós implementarmos bem os próximos requisitos, isso provavelmente vai ser identificado, né, ainda na fase de projeto. Né? Mas a ideia aqui é a gente trazer todas as necessidades, todas as interações que esse nosso produto, né, novo vai ter com produtos antigos, né, questão de intercambiabilidade ou de ajuste no outro produto do cliente, atendimento a requisitos do cliente, de mercado, ou mesmo de regulamentações. Então, muito importante aqui levantar todos os tópicos, né, importantes para esse novo desenvolvimento, para que no final a gente tenha certeza absoluta que esse desenvolvimento foi bem conduzido e atendeu todas as nossas expectativas. Aqui na parte de controle eu queria fazer uma provocação. Né? Na norma ela trata de três tópicos, né, distintos: análise crítica, verificação e validação. Né? E muitas vezes eu vejo, né, nas auditorias o pessoal fazer uma coisa só. Né? Não tem nenhum problema a empresa fazer realmente as três atividades numa única oportunidade. Isso não é um problema. A questão é se a interpretação desses tópicos está sendo bem feita ou não. Né? Então vamos tentar deixar um pouco claro aqui qual é a diferença entre esses três tópicos. Nos treinamentos eu costumo brincar que a análise crítica ela é feita por um gestor, né, alguém mais importante no desenvolvimento do projeto. A verificação ela pode ser feita por qualquer um, né, porque não teria uma autoridade, uma responsabilidade muito forte. Né, e a validação vai ser feita lá no final. Mas vamos discutir então primeiro essa diferença entre análise crítica e verificação. Gente, vou falar primeiro da verificação, que é mais simples. A verificação é um cara crachá, digamos assim. Né? Então vamos verificar se todos aqueles tópicos, ou em cada parte do projeto, eu posso ter algum ponto para ser verificado, mas eu vou basicamente confrontar as saídas que eu estou encontrando do projeto contra as entradas, né, que a gente tinha lá do começo, ou seja, as coisas estão batendo ou não. Então essa verificação, a gente pode dizer, olha, qualquer um pode fazer. Né? Basta pegar a saída, pegar a entrada e comparar, ou seja, verificar se aquele requisito foi atendido ou não. Então, devo ter tantas verificações quantas entradas, né, que eu defini lá no começo. Então, basicamente, dá para dizer dessa forma. Aí essa comparação, uma coisa mais simples. Já a análise crítica, isso envolve provavelmente o coordenador desse desenvolvimento, que vai avaliar se precisamos de mais recursos ou não, se o tempo definido para a implementação desse projeto é suficiente, vamos ter que pedir para o cliente ou para algum órgão regulamentador, ou mesmo para a alta direção, né, uma prorrogação do prazo para esse desenvolvimento. Vai fazer também essa análise se as equipes de projeto, eu posso ter de repente equipes diferentes trabalhando em projeto, né, se essa comunicação está boa, se não tem nenhum tipo de incoerência, né, se não falta alguma entrada para esse projeto, se as entradas estão claras, não são ambíguas, né, conflitantes. Então, essa análise crítica, que também pode ser feita em estágios apropriados do projeto, né, eu recomendaria que fosse feita em algumas etapas, né, principalmente lá no começo e no final, mas em algumas etapas provavelmente vai ser feito pelo coordenador do projeto. Tá? E a verificação pode ser feita por qualquer um, né, não precisa ter muita autoridade para fazer essa verificação. E a validação é um ponto extremamente interessante, que normalmente ela é feita lá no final do desenvolvimento, na grandíssima maioria das vezes. Essa validação, ela, vamos dizer o seguinte, ela esquece um pouco
todas as verificações que você fez, né? Porque elas podem de repente ter sido todas positivas, né? E claro, você vai na validação também ter certeza que todas essas verificações foram cumpridas, mas será que esse projeto está funcionando mesmo? Porque pode acontecer de repente você ter deixado de colocar alguma entrada importante, né? E se você colocou, por exemplo, 9 entradas, né, que são interessantes, mas faltou uma. Na hora de você fazer a análise crítica, talvez você não tenha percebido. Na hora de fazer a verificação, as 9 verificações foram perfeitas, né, com resultado positivo. Mas na hora de validar, por exemplo, colocando o produto para funcionar, você percebe que, olha, a gente esqueceu algum tipo de detalhe. E talvez uma entrada tenha faltado, né, para especificar nesse projeto, e só agora na validação que a gente pode perceber. Então, por exemplo, né, num produto tangível, a gente pode pegar um produto que saiu da linha de fabricação e testar, colocar ele para ser utilizado, né? No caso, as montadoras de veículo fazem isso, né? Montam alguns veículos, fazem os seus testes e verificam se tudo está funcionando muito bem. No caso de um treinamento, por exemplo, a gente pode ter uma turma piloto, né? Nós fizemos isso algumas vezes, né, com outros instrutores. Então, vamos dar esse treinamento para os instrutores, né, ou para alguns ex-alunos que querem participar aí dessa simulação, né, e vamos verificar se o treinamento foi bem desenvolvido, né, ou seja, se faltou algum ponto para ser considerado. Então, essa validação é um ponto extremamente importante. Eu queria dizer que assim, essas etapas, né, de projeto, elas podem ter uma duração de repente alguns meses, né? Eu lembro que eu já auditei empresas que fazem hidrelétrica, por exemplo. Então exige o envolvimento de várias equipes, né, de meio ambiente, equipe social, parte elétrica, parte civil, né, é uma coisa monstro, né, literalmente uma coisa monstro, né. Então demanda muitos meses, né, anos, né. E já eu lembro uma empresa que eu fui de espuma que eu poderia fazer 10 projetos por dia. Porque o que ela tinha que definir era basicamente o mesmo perfil da contrapeça que o cliente passava para ela, né? Então ela definia, pegava essa contrapeça, ó, o perfil tem que ser esse, e agora eu tenho que definir a espessura e a densidade da espuma. Só isso, né? Então o projeto desse tipo de empresa é uma coisa extremamente rápida, né? Então não vai ter, né, etapas de análise crítica e verificação. De repente ela vai fazer o desenvolvimento e já no final ele faz tudo isso, análise crítica, verificação e validação. Então existe essa possibilidade, tudo bem? Mas o mais comum não é que seja uma coisa tão rápida assim, que realmente a gente tem algumas etapas. É importante levar isso muito a sério porque enquanto a gente está desenvolvendo o produto, a gente pode errar, né? Seria interessante não errar, mas errar enquanto é só papel, enquanto é só uma concepção ali, né, tudo bem, a gente está fazendo testes, né, depois que o negócio já está lançado no mercado, né, aí fica muito mais complicado, o custo de um retrabalho é muito maior, né, então vale a pena investir bastante aqui na parte de desenvolvimento. Também as saídas, a gente um pouquinho que falou, né, quando falou aqui da verificação, essas saídas elas deveriam ser, né, de forma que você possa comparar com as entradas, tranquilo, e as mudanças de projeto, gente, é um ponto que pode trazer problema para a empresa, né? Então, durante o desenvolvimento daquele novo produto, por exemplo, a gente pode ter alguma mudança de especificação, né? O cliente passa para a gente uma nova especificação, a legislação muda, eu tenho que atender um outro requisito. Então, um ponto muito importante da gente repassar para todas as equipes envolvidas nessas mudanças, verificar se vai ter algum tipo de impacto e que impacto pode ter também em produtos que já estão no mercado, né? Então, um ponto importante aí para as empresas trabalharem também. Então vamos lá, eu peço para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e dar o clique no sininho, assim, dessa forma vocês estão sempre sendo atualizados em relação aos novos vídeos que a gente vai colocar aqui, tudo bem? E não esqueça também de fazer qualquer tipo de comentário, né, ou coisas que vocês gostariam que a gente comentasse sobre sistema de gestão, né, de qualidade, meio ambiente, energia, saúde e segurança e automotivo também, ok? Um abraço para vocês.